Olá, meu nome é Rafael Nascimento, eu sou aluno do curso de Licenciatura em Química e estou fazendo a disciplina de Estágio Supervisionado 4 e vou apresentar para vocês a minha terceira avaliação presencial número 1. A atividade de simular experimentos para aprimorar o ensino de ciências, inclusive a química, tem levado ao desenvolvimento de laboratórios virtuais, que ainda não possam substituir os laboratórios reais, são capazes de colaborar significativamente para a aprendizagem de conceitos químicos. Uma das ferramentas virtuais mais recentes desenvolvidas pela União Europeia é o GoLab, que é uma ferramenta na qual o professor consegue utilizar diversos laboratórios virtuais e outros aplicativos para a construção de verdadeiros espaços investigativos, que auxiliam muito na aprendizagem, principalmente quando você adota metodologias ativas de ensino. A iniciativa GoLab surgiu do bem-sucedido projeto GoLab entre 2012 e 2016, e o objetivo deles era facilitar o uso de tecnologias inovadoras para aprendizagem, com foco em laboratórios online e aplicativos de aprendizagem investigativa. Usando o sistema GoLab, os professores podem encontrar vários laboratórios e aplicativos e criar os chamados ILS, que são espaços de aprendizagem investigativa. Além disso, o GoLab realiza treinamento de vários professores pelo redor do mundo para os temas de educação científica baseada em investigação. Ao longo dos anos, diversos projetos contribuíram para o desenvolvimento do sistema GoLab, que consiste na plataforma GoLab, que é por onde a gente compartilha as ferramentas, e a plataforma de autoria e aprendizagem. Bom, então aqui nós temos a plataforma GoLab. Ela é uma ferramenta em inglês, só pode ser em francês ou em suíço, que são quem mantém o site em andamento. E você tem aqui os labs, que são os laboratórios virtual. Você tem os apps, que são as ferramentas e aplicações que a gente embute dentro do laboratório ou dentro dos ILS, né? E os IELS, que são os espaços de aprendizagem investigativa, que é o foco principal do site, né? Você criar um espaço em que você possa colocar um laboratório, que você possa utilizar as ferramentas que eles têm disponíveis para a aprendizagem. Esse aqui é um tipo de aprendizagem que envolve muito a participação do aluno, que é o que chama de metodologia ativa de ensino. Então, o que o aluno vai aprender vai depender do que ele estiver disposto a estudar na ferramenta que for criada. Aqui ficam as ferramentas já aprovadas pela Fundação GoLab, né? Porque, como isso é um espaço gratuito e fica disponível para o mundo inteiro, então depois que você cria um espaço de investigação ou um laboratório virtual, essa ferramenta é enviada para eles primeiramente, eles têm 24 horas para poder te dar um retorno para verificar o conteúdo, né? Que você está passando, ver se você não foi racista, ver se você não está difundindo ódio, xenofobia e outros problemas aí que às vezes as pessoas acabam cometendo. Só que o espaço de criação mesmo fica chamado no espaço GRASP. Tudo isso aqui é pago, é gratuito, pessoal, então é só vocês entrarem e fazerem e cadastrar seu e-mail, criar uma conta e fica aqui. E ele também tem várias ferramentas aqui. E aqui dentro do GRASP você cria o seu espaço investigativo, o seu laboratório ou o seu aplicativo, e quando você conclui, você tem que enviar para avaliação deles. Como eu falei, 24 horas depois eles te dão um retorno para ver se a sua ferramenta está adequada ou não. A ferramenta que eu vou mostrar para vocês hoje foi o espaço de polímeros e meio ambiente que eu desenvolvi aqui. Vamos carregá-lo. Aqui é o modo criação, eu vou migrar para o modo visualização, que é o modo do usuário final. Como ele não foi aprovado ainda pelo GoLab, então eu não consigo compartilhar ele, mas assim que ele estiver em retorno, essa ferramenta vai estar disponível publicamente. Então vamos visualizar a página como o usuário poderia acessar depois, um aluno, qualquer professor, qualquer um que queira estudar a ferramenta. Então, como é que eu estruturei esse espaço, né? Ele é
bem didático, você define os temas que você quer apresentar, os tópicos, ele disponibiliza uma série de ferramentas lá no site do GoLab que você pode ter uma demonstração, se você tiver com dúvida, mas o que é um mapa conceitual, o que é uma ferramenta de vídeo, o que é um caça-palavras, então você pode pesquisar tudo isso lá no GoLab e depois migrar aqui para a sua ferramenta. Então a temática que eu escolhi foi polímeros e meio ambiente. Por que eu escolhi esse tema? É um tema bem recorrente, né? Então, e por que isso? Né? Porque o consumo humano tem levado à produção desenfreada de plásticos e polímeros, e se a gente não fizer nada para mudar isso, no futuro muito próximo, a gente pode estar na situação abaixo. O que a gente tem nessa imagem aqui? A gente tem um senhor numa canoa nadando num lixo flutuante de plásticos e polímeros. Tá? E aí, como é que eu estruturei essa ferramenta? Eu dividi ela em 4 tópicos: introdução, investigação, discussão e conclusão. Então aqui no primeiro espaço, botei uma imagem, um texto rápido e botei alguns vídeos aqui do YouTube, gratuitos também, explicando o que são polímeros biodegradáveis. Então basta clicar aqui, e coloquei também alguns artigos que estão nessa temática que eu propus, que é polímeros e meio ambiente. Então eu tenho o primeiro artigo aqui de polímeros biodegradáveis, que vai explicar o que são polímeros, por que eles são biodegradáveis ou não. E depois, como é que a gente cria polímeros. Então ele vai explicar aqui algumas reações que acontecem, como é que a gente estuda polímeros na escola, como é que a gente pode explicar isso na faculdade e tudo mais. E esse é o espaço introdutório. O que esse espaço aqui consiste? Ele vai apresentar a ideia de estudo, que no caso é polímero e meio ambiente, e introduzir alguns conceitos nos alunos. Ele é um espaço de aprendizagem, de ouvir os vídeos, prestar atenção e anotar o que você tiver importante dos artigos que estão aqui. Depois da introdução, nós vamos para o espaço investigativo. O que nós temos neste espaço investigativo? Deixa ele carregar aqui. Neste espaço investigativo, nós temos 2 tópicos: produção de polímeros e produção de bioplástico. Mas antes, como a gente fez a leitura de vários artigos, ouviu vídeos, qual que é a proposta do espaço investigativo? Fazer um mapa conceitual mostrando o que são polímeros e o que são plásticos. Como é que a gente clica esse mapa conceitual? Ele dá dica, ó, clique aqui em qualquer lugar para criar um primeiro conceito. Então, se a gente clicar no espaço em branco, ele vai mostrar uma caixinha com algumas palavras. Por exemplo, vamos clicar em polímeros. E clicando de novo, ele vai habilitar outras palavras. Então, de acordo com o que o aluno leu lá no outro espaço introdutório, ele pode ir marcando as palavrinhas que estão disponíveis aqui ou escrever o que vem na cabeça dele. Então, peguei aqui 3 palavras, por exemplo: polímeros, polimerização e monômeros. O que um mapa conceitual precisa? A gente precisa estabelecer conexões entre as palavras que a gente puxou. Então a gente clica aqui na ferramenta de setinha. Então vamos lá. Da onde que vêm os polímeros? Eles vêm através de um processo de polimerização de monômeros. Então os monômeros sofrem, por exemplo, polimerização. E a partir da polimerização, são formados os polímeros. O que mais que eu posso escrever sobre polímeros ou sobre polimerização? Por exemplo, que polímeros formam alguns tipos de plásticos, por exemplo. O que mais que a gente pode escrever? Plásticos. A gente pode associar os plásticos à poluição. Criei a setinha errada. Não tem problema se você clicar com o botão em
em cima dela, ele permite essa setinha dupla que ele inverte. E então, a partir dos conceitos que a gente pegou nos artigos e no vídeo, nós podemos construir nosso mapa conceitual e demonstrar o que a gente conseguiu absorver de conhecimento daquela etapa introdutória. Então, depois de você fazer esse mapa conceitual, a gente vem por um processo de experimentação em casa. Como nossa disciplina é de química, então é importante a gente mostrar experimentos. Então, como eu falei lá no início, né, a gente vai fazer um bioplástico e um polímero sintético. O que a gente vai precisar para fazer esse bioplástico? Batata, vinagre e glicerina. E clicando aqui no vídeo, ele vai demonstrar o passo a passo para a gente fazer esse polímero sintético, esse bioplástico. Ele cria de batata. Depois a gente vai fabricar um polímero sintético. Com o quê? Com água e cola EVA. O procedimento também está aqui no vídeo. Então a gente vai ter dois tipos de plástico. Um bioplástico, né, que é originário lá da batata, e um plástico originário da cola. Então você vai ter um bioplástico e um plástico não biodegradável. E aí o aluno vai fazer esse seguinte teste: enterrar os dois por 2 semanas e analisar o que acontece com cada um deles. E vai registrar isso nesse espaço de hipóteses. O que ele vai fazer aqui? Hipóteses, ele vai estabelecer o que pode acontecer com o plástico, o que ele espera que ele vai acontecer. Essa que é a proposta do espaço investigativo. O aluno registra o que ele entende que pode acontecer e depois ele vai confirmar com o experimento. Então, vamos supor aqui que ele espera que aconteça. O bioplástico, por exemplo, ele pode dizer que tem maior biodegradabilidade que plástico sintético. Essa pode ser uma primeira hipótese que ele pode chegar. Outra hipótese que ele pode ter, que o bioplástico se degrada quando atacado por fungos. Outra hipótese que a gente pode fazer, que o plástico sintético não se degrada quando atacado, por exemplo, por bactérias. E isso aqui, lembrando que vão ser hipóteses que ele vai fazer antes de ter o resultado do experimento. Pode fazer quantas hipóteses quiser, ele pode usar quantas palavras quiser. Você vê que existem palavras pré-fixadas, que são essas escuras, palavras azulzinhas, que é o professor que cria, que pré-define, e escreva a sua própria, que é o espaço próprio que o aluno pode usar. Se ele quiser, ele pode escrever tudo da cabeça dele, mas é importante ele escrever quantas hipóteses possíveis ele achar que pode acontecer, já que aqui a gente está partindo da metodologia ativa de ensino. Em seguida, nós vamos para o espaço de discussão. Nesse espaço de discussão, nós vamos juntar. Neste espaço de investigação, nós vamos tentar juntar e correlacionar o que a gente viu na introdução com o que a gente viu na investigação. E a proposta aqui, primeira, é utilizar o mapa conceitual novamente. Então aqui, nesse caso, ele já parte de uma ideia inicial. A gente já colocou aqui que o polímero degradável tem menor impacto, certo? E podemos utilizar outras palavras. A gente tem, por exemplo, meio ambiente. Lembrando que essas palavras, né, é o professor que cadastra e o aluno pode utilizá-las ou criar palavras da cabeça dele, tá? O importante é ele registrar o que ele está pensando e tudo que ele está entendendo. Então, por exemplo, aqui eu botei aqui solo, água e ar.
e vou correlacionar elas com o meio ambiente. Então, a água é parte do meio ambiente, o ar também é parte do meio ambiente, o solo, essa bolinha aqui sempre coloca a ferramenta no centro, tá? E o solo também é parte do meio ambiente, certo? O que mais que a gente pode colocar aqui? Nós já falamos aqui embaixo do polímero biodegradável, a gente pode falar do polímero sintético. E o polímero sintético, a gente pode relacionar ele à poluição. A gente pode utilizar também. Repare que a gente pode ir selecionando as palavras aqui, ou utilizar palavras que a gente tem na nossa cabeça. Essas palavras aqui foram criadas por mim, eu que pré-selecionei elas para o aluno ter algum caminho, alguma ideia, e a partir daí ele pode ir estabelecendo as conexões dele e o que ele aprendeu. Então, por exemplo, aqui, vamos o setinho aqui, por exemplo, vamos ligar micro-organismos a polímero biodegradável. Os micro-organismos, eles realizam a degradação eu liguei a palavrinha errada, não tem problema, você pode deletá-la e criar de novo. Então a gente pode ligar micro-organismos à biodegradação, realizam a biodegradação, e a biodegradação digere o polímero biodegradável, por exemplo. Aqui embaixo eu coloquei a palavra incineração, mas a palavra incineração está mais ligada ao polímero sintético, né? Então, o polímero sintético, ele não é biodegradável, então ele precisa de incineração, e a incineração por si aumenta a poluição. Então, a poluição por si degrada o meio ambiente. E aí o aluno pode fazer as conexões que ele achar que deve fazer com as palavras que o professor sugeriu ou com as palavras que ele criou da cabeça dele. Depois dessa parte do mapa conceitual, tem uma ferramenta interessante que é a sopa de plástico. O que essa ferramenta faz? Tem dois tipos de plástico aqui, né? O plástico biodegradável e o plástico e o polímero sintético que a gente vê hoje, né? Que é o polietileno, o politereftalato de etileno, que é o PET, na garrafa PET, e o poliestireno. Então tem 4 tipos de plástico aqui. Então, a partir da simulação aqui de condições ambientais, temperatura, por exemplo, tem o 0 graus Celsius, 20 graus ou 30 graus, umidade 20%, 60% e 90%, a gente pode simular quanto tempo esse plástico levaria para ser degradado. Então, vamos botar aqui na nossa temperatura mais próxima da nossa realidade, 30 graus, com uma umidade relativamente alta, de 60%. Então, a gente pode fazer a simulação por dias. Então, se eu botar aqui, por exemplo, uma garrafa biodegradável, depois de 10 dias, o que acontece com ela? Ela ficaria nesse estado aqui, para essas condições. E se ela ficar 50 dias? O que acontece com o plástico biodegradável? Ele é totalmente digerido. Agora a gente muda de plástico. Vamos pegar um PET, por exemplo.
Se eu botar os mesmos 50 dias, vocês percebem que a garrafa está intacta, né? Ah, e se eu botar 100 dias? Não vai fazer diferença nenhuma. Não vai fazer diferença nenhuma, porque o plástico que não é biodegradável, ele fica anos e anos na natureza sem ser destruído. Aí a gente pode, aqui a gente fez o teste por dia e a gente pode perguntar quanto tempo leva para o contrário, para a garrafa sumir. Então, vamos supor aqui para reduzir a garrafa a 50% do que ela é, ou seja, a metade. Para eu ter a metade do que eu tinha da garrafa, eu preciso de mais de 1000 dias. Se eu tiver um plástico biodegradável, para ter metade, eu preciso de quê? 22 dias. Então, essa é a diferença do polímero biodegradável para o polímero não biodegradável. Óbvio, se eu diminuir a umidade ou aumentar, isso vai afetar e o aluno pode ir simulando essas condições todas. Então, nós já fizemos 2 mapas conceituais, já fizemos 2 experimentos, já fizemos uma simulação para ver o que acontece com plástico biodegradável e plástico não biodegradável. Então, a gente está apto para ir para a última aba, que é a conclusão. Na conclusão, eu usei de novo a ferramenta de criação de hipóteses, só que agora, depois que ele já tiver feito o experimento, ele vai poder confirmar as hipóteses anteriores que ele fez e criar novas hipóteses. Então, de novo, temos palavras já estabelecidas pela ferramenta, que são essas em azul escuro, tem as palavras sugeridas pelo professor e a caixinha cinza, que é a palavra que o aluno que quiser escrever. Então ele aqui já deu uma ideia, plástico verde é diferente de polímero biodegradável, isso a gente vai poder confirmar lendo aqueles artigos que eu coloquei lá na introdução, e o aluno vai criar todas as hipóteses que ele achar aqui depois de tudo isso que ele aprendeu. Qual que é o objetivo? Depois da investigação, ele salva isso, espera passar as 2 semanas lá do experimento e vem confirmar se as hipóteses dele se concretizaram. E esse é um momento muito importante porque o professor pode discutir essas hipóteses com o aluno e ver o que precisa ser ajustado, ver se o aluno percebeu o que evoluiu da hipótese que ele fez para o que se confirmou e ver o que ele conseguiu adquirir de conhecimento. Depois que o aluno responde tudo isso daqui, ele pode salvar, ele tem que fazer o login, então vai ficar registrado lá no login dele, e o professor, como é o que foi quem criou o espaço, ele pode depois confirmar e avaliar o espaço investigativo de todo mundo. Tá bom? Era isso que eu queria mostrar para vocês. Obrigado.